saímos daquele primeiro grupo de relações, as relações métricas, ou seja, conhecendo a medida de um elemento, eu quero descobrir a medida de outro elemento, e agora nós vamos entrar nas relações trigonométricas, o início da trigonometria. Relações trigonométricas que só são válidas no triângulo retângulo. Lembre-se, aquelas relações métricas que nós acabamos de falar e agora as relações trigonométricas são relações que só valem se você tiver certeza que o seu triângulo é retângulo. Fora do triângulo retângulo, nenhuma delas, nem as métricas, nem as trigonométricas, terão valor. Você tem que trabalhar no triângulo retângulo ou ter certeza que ele é um triângulo retângulo. Os elementos óbvios são os mesmos. Eu tenho a hipotenusa, os catetos. Só que a ideia agora não é mais relacionar um lado com o outro. A ideia nossa agora é tentar descobrir os valores dos lados usando os ângulos. Através do ângulo, eu descobri a medida do lado que ele vai ter. Qual é a medida do lado? E para que vocês entendam logo o início aqui da coisa. Quem determina o valor do lado, na verdade, é o ângulo oposto dele. Ó. Ângulo oposto. Estou improvisando aqui para ver se você enxerga, tá? Se eu diminuir o ângulo, esse lado aqui vai ser pequenininho. Se eu aumentar o ângulo, esse lado aqui aumenta. Então, quem determina a medida do lado é o ângulo oposto. O ângulo determina a medida do lado que é oposto a ele. Ângulos pequenos geram lados pequenos. Ângulos grandes geram lados grandes. Então, vocês vão perceber que muitas vezes, quando a gente for trabalhar com um lado e um ângulo, é comum a gente buscar o lado e o ângulo oposto. É bastante comum isso, por causa dessa relação. Aumenta e diminui aqui, tá? Bom, enfim, a ideia agora é essa, tentar fazer uma relação entre a medida métrica, medida de comprimento, e a medida angular, a medida do ângulo. E através de uma descobrir a outra. Esse tipo de relação ângulo-comprimento, medida angular, medida de comprimento, são as relações trigonométricas. E nasceram, assim, de uma brincadeira, tá? Estávamos estudando ângulos, um ângulo qualquer, alfa. E aí, dentro desse estudo, resolvi criar triângulo retângulo. Tá aqui o triângulo retângulo, criei um triângulo retângulo, e comecei a pensar, puxa vida, eu tenho aqui cateto e hipotenusa. Hipotenusa sempre o lado oposto ao ângulo reto. O que será que acontece se eu dividir o cateto oposto, né, ó, oposto, atravesso lá a rua, se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, do ângulo que eu estou trabalhando. Então, eu vou dividir o cateto oposto a ele, ao ângulo alfa, pelo valor da hipotenusa. E vou descobrir o valor. Tem um x aí qualquer, essa divisão. Aí, diminuí. Comecei a brincar com o triângulo. Diminuí um pouco esse triângulo. Fiz ele um pouco para cá. E peguei esse novo cateto oposto, essa nova medida, que é claramente menor, e dividi pela hipotenusa. E deu o mesmo valor x. Eu falei, nossa, será que é possível? Fiz de novo, diminuí mais um pouquinho. Dividi esse cateto oposto por essa hipotenusa nova. E continuou mantendo constante o mesmo resultado. Aí eu empolguei. Falei, não é possível, eu vou fazer aqui o... E todo triângulo retângulo que eu pegava e fazia cateto oposto dividido por hipotenusa, o valor era constante. Isso em matemática é raro, é muito raro. Você conseguir valores constantes com a mesma operação. Então, essa raridade, a pessoa que estava estudando isso, o matemático que descobriu isso, resolveu dar um nome para isso. Ele chamou essa divisão de seno, seno. O que é o seno, então? O seno não passa de uma divisão. O seno é a razão, a divisão, a razão, a relação que existe entre o cateto oposto
e a hipotenusa. Em relação a um certo ângulo. Eu vou ter que indicar que ângulo que eu estou usando. Mas seno é cateto oposto ao ângulo que eu estiver usando. Se for o alfa, seno de alfa. Se for o beta, seno de beta. Ou seja, o seno em relação a alfa, o seno em relação a beta. O seno é o resultado dessa conta, dessa razão. É um resultado de uma divisão. Não tem nada de especial no seno, nada de... É uma divisão, é um resultado de uma razão. O resultado dessa razão optou-se por chamar de seno. Seno do ângulo. Tá? Como ele conseguiu fazer isso com o cateto oposto, ele pensou, poxa, e o cateto adjacente, o cateto vizinho? Adjacente, o ângulo encosta nele, vizinho dele. É um dos lados do ângulo que eu estou estudando. Tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Vou dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Então agora ele mudou. Ele pegou o cateto adjacente e dividiu pela hipotenusa. E deu um certo y. Ele diminuiu e fez a divisão. Deu y. Ele diminuiu, deu y de novo. De novo uma constante. Então, ele deu o nome a isso de cosseno. O que é o cosseno, então? É a divisão do cateto adjacente ao ângulo escolhido para trabalhar pela hipotenusa. De novo, uma mera razão. Não se esqueça. Isso depende do ângulo, sempre. Qual é o ângulo que eu estou tomando? Por fim, ele falou, poxa, já dividi um cateto, o cateto oposto do ângulo que eu escolhi, pela hipotenusa. Já dividi o cateto adjacente pela hipotenusa. O que será que acontece se eu dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente? Então agora ele optou por fazer a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. E deu Z. Aí diminuiu e fez o oposto pelo adjacente. E deu Z de novo. Aí ele diminuiu. De novo, ele descobriu uma terceira constante. E para essa constante, ele deu o nome de tangente. Então, a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Do ângulo escolhido, hein? Tudo envolve o ângulo que você vai escolher. Lembre-se que eu podia ter trabalhado com o alfa, mas eu podia ter trabalhado com o beta. Tudo vai depender do ângulo. Então, o que nós temos de relação trigonométrica, na verdade? A relação trigonométrica, na verdade, são três razões simples. Qual é a relação que existe entre o ângulo e o seu cateto oposto, entre o ângulo, o seu cateto adjacente, entre o ângulo e os catetos oposto e adjacente a ele. Então, são meras razões. Nada assim de tão especial, de tão... Razões. Estudo de razões. Que você sabe fazer a razão, proporção. Cuidado, só que aqui não mantém proporção, tá? Mas mantém constância. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos estipular algumas regras de trabalho. Então, coisas que você precisa só tomar cuidado, porque as definições estão dadas. Aquelas são as definições. O que você precisa definir é, em relação a que ângulo você vai trabalhar. Qual é o ângulo que você pretende trabalhar. Então, eu vou usar aqui primeiro o ângulo alfa. Nesse triângulo, nesse exemplo nosso aqui, o ângulo alfa. O ângulo alfa vai ser o meu referencial, digamos. Então vamos lá. Vou calcular então o seno de alfa. Abreviação, seno do ângulo alfa. Quem é o seno de alfa? Vamos à regra. É o cateto oposto de alfa. O alfa é meu referencial. Então parto do princípio desse aqui, do alfa. Cateto oposto, aquele que eu atravesso a rua. AC. Dividido pela hipotenusa
BC. Simples. Divida e você achou o seno do ângulo. Quem é o cosseno do alfa? Continuo no alfa. O meu referencial é o alfa. É o cateto adjacente, vizinho, adjacente, vizinhança, adjacências. Cateto que inclusive é um dos lados dele. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, AB dividido por BC. E, finalmente, quem é a tangente? Abreviação aqui. Tangente de alfa. É fazer o cateto oposto AC dividido pelo cateto adjacente AB. Vamos usar como referência agora o ângulo beta. Mudou o meu referencial. Agora eu vou usar o ângulo beta. Minha referência angular é o beta. Então, em relação a beta, de novo, quem é seno? Sempre cateto oposto por hipotenusa. Só que agora usando o beta como referencial. Cateto oposto, agora é o AB. Então, o seno de beta vai ser o AB dividido pela hipotenusa BC. Quem é o cosseno? Quem é o cosseno de beta? Cosseno, por definição, o cateto adjacente é o ângulo que eu estou trabalhando. Então, o cateto adjacente agora é esse. Ó. Esse é o cateto adjacente. Vizinho dele, está encostado nele. Cateto adjacente AC dividido pela hipotenusa, BC. E, finalmente, quem é a tangente de beta? A tangente de beta é fazer o cateto oposto a ele, AB, dividido pelo cateto adjacente, AC. Simples. Bastante simples. Tá? É só você usar os referenciais. Ângulo. Seu referencial é o ângulo, porque a definição está aqui. Seno, cateto oposto por hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. Tangente, cateto oposto por cateto adjacente, dependendo do referencial angular. Quem você vai usar? O alfa ou o beta? O alfa ou o beta. Mas as definições são fixas. Tá? E, para a gente poder terminar, algumas constatações que são importantes olhando para esses resultados aqui. Lembre-se, esses dois ângulos nós já tínhamos falado que são ângulos complementares, né? Quando eu somar os dois alfa mais beta, dá 90 graus, e ângulos cuja soma dá 90 graus, dois ângulos cuja soma dá 90 graus, são chamados de ângulos complementares. Um é o complemento do outro. Complementares. Que é a situação que nós estamos aqui. São ângulos complementares. Eu percebo que toda vez que eu estiver trabalhando com ângulos complementares, vai acontecer uma coisa interessantíssima. É uma propriedade do seno e cosseno. Para esse tipo de ângulo. Para ângulos complementares. Se você olhar o seno de alfa e o cosseno de beta, vocês vão ver que o resultado é o mesmo. AC dividido por BC, AC dividido por BC. Ou seja, o seno de um é o cosseno do outro. Vale aqui também, ó. Se você pegar o seno de beta e o cosseno de alfa, AB dividido por BC, AB dividido por BC. O seno de um é o cosseno do outro. E isso vai acontecer sempre que você tiver ângulos complementares. Em ângulos complementares, o seno de um sempre vai ser o cosseno do outro. O seno de um sempre vai ser o cosseno do outro. E se você olhar para as tangentes, a característica das tangentes nos ângulos complementares é que eles são invertidos. Ó. O numerador AC virou denominador, o denominador virou numerador. Existe uma inversão da fração. Então, em ângulos complementares, a tangente de um
é inverter a tangente do outro. Assim que a gente escreve matematicamente. Essas três propriedades são importantes pelo seguinte: você está resolvendo algum exercício que envolve trigonometria e você precisa muito saber quem é o seno do alfa. Só que o exercício não te deu o seno de alfa, ele te deu o cosseno de beta. Você fica chateado, fala, poxa, por que eu quero o cosseno de beta? Eu precisava era do seno de alfa. Ele te deu, cara. Eles são iguais. Ele só está tentando dificultar alguma coisa que não é dificuldade nenhuma, né? É bem tranquilo. Então, as definições, sempre definições, estudem teoria matemática. As definições e as propriedades. Elas te salvam de alguns problemas que às vezes parecem insolúveis. E no fim era só a aplicação de uma propriedade. Então, essa é a trigonometria básica. E eu quero que você perceba a diferença entre as duas relações. Na primeira relação que nós vimos na aula hoje, era uma relação entre medidas. A gente procurava relacionar medida com medida. Como é que é o cateto em relação à hipotenusa? Como é que é a altura em relação aos dois catetos? Mas medidas. Esse novo grupo de relações, a gente procura relacionar, procura tirar conclusões de como é o comportamento de um lado em relação a um ângulo. Como que isso funciona. Então são dois grupos de medidas e esses dois grupos que nós vimos hoje, agora, são dois grupos que só valem se o seu triângulo for retângulo. Com certeza triângulo retângulo. Não vale aquela história do parecia ser. Tem que ter certeza que é. Porque senão nenhuma dessas relações podem ser aplicadas. São simples, são importantes, resolvem uma grande gama de exercícios que vocês terão pela frente. E simples, né? Simples de fazer. Tá bom? Para que a gente possa terminar essa brincadeira, existem 3 ângulos nessa fase, que são ângulos importantes, que são chamados de ângulos notáveis. Né? Esses ângulos notáveis formam a estrutura básica do que virá depois, que é a trigonometria no círculo. O que são ângulos notáveis? Ângulos que você tem que lembrar deles. Normalmente, esses ângulos, o exercício não fornece para você valor de seno, valor de cosseno. Você tem que saber. Você precisa tê-lo em mente. Tá? Como alguns dizem, precisa saber decor. Então, são chamados de ângulos notáveis. Então, por enquanto, nessa fase inicial, notáveis. Me notem, eu sou especial. Olhem para mim. Ângulos notáveis. Ângulos que você tem que saber, seno, cosseno e tangente, de cor. É o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Por enquanto, esses 3. Você precisa saber qual é o seno deles 3, você precisa saber qual é o cosseno deles 3 e você precisa saber qual é a tangente deles 3. Imprescindível. A maioria dos exercícios que utilizam esses ângulos não fornecem seno, cosseno e tangente. Outros ângulos ele vai fornecer. Se você precisa, por exemplo, saber o seno de 20, ele vai dar lá no final do exercício, dado que o seno de 20 é aproximadamente, e vai pôr o valor. Ele vai fornecer. Esses aqui, normalmente, ele não fornece. Você tem que lembrar os valores. E alguns de vocês aprenderam isso lá no 8º ano ou 9º ano. É o primeiro contato que vocês tiveram com a trigonometria em fazer com uma forma fácil de decorar. Tá? Alguns até aprenderam a cantar. Seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Então, seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Inverte. Divide todos esses elementos por 2. Todos eles divide por 2. Todos. Todo mundo por 2. 1, 2, 3. 3, 2, 1.
divide por 2. E põe raiz quadrada no numerador. Raiz quadrada, em todos eles. Só no numerador, hein? Pronto, está aí os valores. Só que raiz quadrada de 1 é conhecida. Eu sei quanto vale a raiz de 1. Eu pus, hein? Eu obedeci a regra. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide por 2, raiz em cima. Eu usei a regra. Mas se eu sei a raiz de 1, a raiz de 1 é 1. É exata. Então, beleza. Vou extrair a raiz. Raiz de 2, não é exata. Então ela fica. Raiz de 3 não é exata. Raiz de 3, raiz de 2. Raiz de 1 eu sei quanto vale. Vale 1. Então eu pus a raiz, eu segui a regra. Mas como é exata eu tirei. Tá aí, seno e cosseno prontinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. Põe raiz em cima. A tangente. A tangente tem duas formas de você pensar. A primeira é usando uma relação que existe básica. A tangente de um ângulo qualquer, alfa, é fazer o seno desse ângulo alfa dividido pelo cosseno. Vale para qualquer ângulo alfa, beta, teta. Toda vez que você dividir o seno pelo cosseno, você tem a tangente. É uma maneira de obter a tangente sem fazer cateto oposto dividido por cateto adjacente. Você pode fazer seno por cosseno. É só dividir. Ó. Você já tem o seno e o cosseno, divida um pelo outro e acha a tangente. Para não perder tempo, vamos tentar também decorar? Raiz de 3 nas duas pontas. 1 no meio. Raiz de 3 nas duas pontas, 1 no meio. E o único elemento da tabela inteirinha que é dividido por 3. Pronto, acabou. Tá aí. Seno, cosseno, tangente, dos ângulos notáveis, que é 30, 45, 60. Boa parte dos exercícios que você vai fazer dessa parte de trigonometria básica, trigonometria no triângulo retângulo, envolvem esses 3 ângulos aqui. Tá? Então, você precisa sabê-los, que normalmente eles não são fornecidos no texto do exercício. Você tem que conhecer. Qualquer outro ângulo que fuja desses, por enquanto, nessa fase, ele vai te fornecer. Ok? Então, trigonometria, aula básica, trigonometria no triângulo retângulo, que vai depois desenvolver e até a gente chegar em trigonometria no círculo. Qualquer coisa, sempre a parte de teoria. Não abandone a teoria. Até a próxima aula, tá ok? Até logo.